Oi gente, tudo bom? Como fazer a introdução? Essa é uma pergunta, é uma dúvida muito cruel. Por quê? Porque se o aluno, você acaba, digamos, entre aspas, empacando nessa parte do texto, você vai comprometer toda a sequência de produção, todo o tempo que você tem para fazer uma excelente prova de redação no Enem. Essa parte aqui, se bem trabalhada, se você souber como fazer o primeiro parágrafo, você vai ter muito mais chance de alcançar uma nota excelente, uma nota 1000 na prova de redação do Enem. O que eu vejo, já comentei no vídeo anterior, que quando o aluno não sabe construir a tese, a dificuldade que ele tem é maior ainda. Mas agora, sabendo construir a tese, como fazer o primeiro parágrafo? Para eu responder isso tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Patrícia Curri, sou professora do método da redação nota 1000 e vou hoje aqui mostrar para você quais são as partes do primeiro parágrafo que então constroem essa parte do texto, né, que é fundamental para o restante da redação. A introdução, gente, anote aí, ela se divide em 3 partes. Mas quando eu digo se divide em 3 partes, não quer dizer que cada partezinha tenha que estar limitada ou independente uma da outra, não é isso. Tu tem que saber que o primeiro parágrafo tem 3 elementos que precisam estar ali. O primeiro deles, como eu comentei no outro vídeo, tem a ver com a estratégia de introdução, é a maneira como você vai começar a tua redação. Então, para você não perder tempo, para você não recair no erro, para não ter uma nota comprometida, você precisa fazer a tua primeira frase da redação contendo dentro dela uma estratégia. Entre aquelas que eu mencionei, ou se você não gosta de usar estratégia, que você seja então um aluno que lê muito, tem muito conhecimento, aí você pode bolar uma frase meio aleatória, né, com o conhecimento que você tem, que também serve. Então, primeira parte da introdução é a primeira frase, é a chamada contextualização do tema e ela vem normalmente por meio de uma estratégia. A informação dessa primeira frase tem que ter vínculo com o tema sobre o qual você vai tratar. Pegando o tema do ano passado, por exemplo, a segunda aplicação, que foi o tema do racismo, a primeira frase poderia ser um fato histórico, poderia ser uma citação, poderia ser uma enumeração de consequências ou elementos vinculados à questão do racismo. Então, primeira frase, contextualização por meio de uma estratégia vinculada ao tema. O segundo elemento da introdução é o tema. E aí vamos lembrar de vídeos anteriores, né? Que eu falei, onde é que está o tema da prova do Enem? Está dentro do comando, né? Que pode estar no início da prova ou pode estar mais para o final da folha, que é onde diz, redija um texto, né, sobre tal coisa. Aquele tema ali, as palavras-chave daquele tema é o que você vai usar então dentro da tua introdução. Gente, não tenha medo de usar o tema é obrigatório dentro da introdução. Juntamente com o tema, você vai o quê? Vincular o terceiro elemento da introdução, o contexto da primeira frase com a estratégia, o tema e agora o que? A tese, que eu também já expliquei. O que é a tese? A tese é um fato-problema, a tese é a causa ou consequência do tema, né? Aí vamos imaginar que você delimitou 2 causas, 2 elementos bem específicos em relação à questão do tema. Vamos pegar um tema aqui rapidinho de exemplo, a questão do cyberbullying. Vamos imaginar da questão do cyberbullying que eu delimite 2 teses. Uma primeira tem a ver com a tolerância de leis, a segunda tem a ver com, digamos, a cumplicidade, entre aspas, das pessoas que estão ao entorno disso e não denunciam. Então eu tenho 2 elementos. Aí isso é minha tese. Será que eu preciso colocar exatamente isso na introdução? Será que eu preciso abrir essas 2 ideias bem explicadinhas na introdução? A resposta é não. Basta que eu diga que existem fatores relacionados a leis, vírgula, bem como a postura daqueles que estão ao entorno, entendeu? Então eu delimito meio por alto as minhas teses, ou se eu quiser de uma maneira mais ampla ainda, né? Dizer que existem fatores que contribuem para essa problemática, né? Então eu estou dando uma dica de que existe algo que está gerando a questão do cyberbullying, eu estou ali
dizendo para o meu leitor, ó leitor, isso que eu estou finalizando aqui na introdução é a minha tese. É assim que o leitor não vai se confundir com tese ou não tese sobre aquilo que você vai colocar durante o desenvolvimento. Porque de repente, se você é um aluno que faz uma introdução e não coloca a tese, aí você coloca lá no parágrafo 2 a causa do problema, né? E dali a pouco no 3 já coloca a consequência, aí o leitor fica meio perdido. O que será que a tese dele é a causa, a consequência, os dois ao mesmo tempo, né? Então você já dizendo na introdução, já colocando isso no primeiro parágrafo, você já ganha tempo, ganha nota, né? Foge à possibilidade de ter uma nota reduzida na competência número 2, que diz ali o que na competência número 2 é a avaliação do Enem, se você compreendeu a proposta de redação a ser escrita. Onde é que você vai mostrar que você compreendeu a proposta, ora bolas, né? Não é no meio do texto. Você vai mostrar que você compreendeu a proposta na introdução. Então, aquela competência 2 do Enem ali, ela incide principalmente sobre o primeiro parágrafo, porque é ali que você vai demonstrar o quanto você sabe sobre o tema, né? E já criando as tuas teses para finalizar o primeiro parágrafo. Certo, gente? Se gostou aqui dessa super dica, clica na descrição do link abaixo. Entra lá tem uma série de temas, né, que você vai ter acesso aos principais temas e tem link também para o nosso e-book. Se você tem interesse, quiser conhecer, vai lá. Beijo!